Seja bem-vindo, Zuzi. Obrigado, meu. Pô, o pessoal tava com saudade de você. Eu também tava. Falaram que eu tava indo pra Gazeta. Morrendo de saudades. Eu também. Mas o programa é bom, viu? É muito bom assistir o programa. É melhor do que fazer. Eu, lógico, né? Tava lá naquela situação. Puta, eu não aguento assistir o programa. Eu também não. Você vê. Não aguento. Faça terceiro filho que você vai aguentar ver muita coisa. Mas você assiste inteiro? Não, também não. Também não aguento, não matando. Ele vai pulando, né? Eu vou pulando. A resenha eu gosto dos merchants, assim. Isso eu gosto também. Porque vocês fazem muito bem. Mas brincadeiras à parte, a situação está um pouco caótica. Eu vi o Samidana trazendo as notícias aqui, direto de Washington. Você viu o que aconteceu ou vocês vão ficar quietinho? O que aconteceu? Conta pra nós. Sami, né? O secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que vocês conhecem muito bem, disse que vai anunciar nesta quarta-feira restrições. Quarta-feira foi ontem. Nesta quarta-feira. Ele já anunciou. Não, quarta-feira. Ele anunciou nesta quarta-feira. Ele anunciou. Não, você falou vai anunciar nesta quarta-feira. Bom, ele anunciou. Volte o texto. Não sabe ler, mas... Ele anunciou. O que está escrito? Vamos ver. Vai anunciar. Nesta quarta-feira, 28/5. Então, notícia velha. Eu já falo para você. Mas deixa eu falar. tento te defender. É verdade. Isso você faz muito bem. Mas o que acontece? Se o texto está escrito que vai anunciar nesta quarta-feira, dia 28/5, que dia foi hoje? ontem. Foi ontem. Então vou voltar aqui. O Marco Rubio anunciou na quarta-feira. Não anunciou nada. Como não? Os nomes não. Sim. Não, nome não. É porque foi meio genérico. Vai Então ter não anunciou restrições nada. ou não para as autoridades? Vai poder viajar? Porque a gente sabe que esse é um assunto que... Ninguém sabe. Foi uma questão genérica, que serve para todos. Para todos ou para alguns? Todos. É amplo. É amplo? Pois é. Olha lá, por muito tempo os americanos... Você quer que eu faça com a voz do por Marco? Por favor. Você quer com sotaque? William Bond. Com sotaque. Por Eu, muito carioca. tempo, os americanos foram mutilados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncia uma nova política, restrição de vistos, que se aplicará, tá parecendo o Rabino, É o se mais aplicará. Hoje anuncia uma nova política de restrições importantes porque realmente pertence aos estrangeiros. É sobre, né? Não dá pra entender. Não dá pra saber se é sotaque ou derrame, velho. Peraí, pô. Não dá pra ler, tá muito pequeno. Aumenta aí essa bagaça. Liberdade de expressão é essencial. Então, o que acontece? É mais a treta que teve aqui do Supremo com as empresas. Sim. Que ele tirou o Rumble, Twitter. e também mandou prender cidadão americano. Sim. Essa é a treta. Vamos ver para onde vai. Mexeram lá e vão mexer aqui. Basicamente é isso. Então, mas precisa ver se o que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento. Quem diria, hein, meu? Certo? Isso seria- O monarca pode ir para os mais Estados aquela- Unidos e os caras não. É aquela lei Magnitsky, né? Isso. Magnitsky. Então. Isso ainda não é lei, mas pode embocar lá que aí você trava transações com empresas americanas. Isso. Essa lei tem um cara do Supremo da Nicarágua que caiu nessa... Sim. nessa... Que a censura não é brincadeira. Você não pode ter conta, né? E acho que ela... Qualquer empresa que sigam as leis americanas, você não pode ter acesso. Isso. É pesado Banco, o negócio sim, lá. é bem forte. Banco, Isso é pesado. imóveis, É pesado. isso aí. Turma tem. Então parece... Isso, Albeta, vale lembrar que começou também com uma treta antiga do Elon Musk no Twitter, onde ele se posicionou, falou um pouco sobre censura, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, vocês conhecem muito bem, teve uma audiência na Câmara dos Deputados, e ele... Você viu que Vou mostrar o vídeo do Marcel Van Hatten, que ele questiona o Vieira, se ele tem relação ou não diplomática na tela, por gentileza. Se o senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado Marco Rubio? E aí? Então. Ele mostrou? Não, ele não falou. Não. O nome dele, eu escrevi uma carta, eu colocando à disposição
para com ele me encontrar sempre que fosse necessário e tratarmos dos temas de interesse do Brasil. Relembrei o contato que tivemos no período em que eu fui embaixador do Brasil em Washington e me coloquei à disposição. E mandei essa carta que foi recebida pelo gabinete dele. Eu não tive, depois disso, contato com ele. Ele não respondeu a carta. Não respondeu. Não ligou, não deu muita moral. Não tem WhatsApp, não respondeu a carta. É que nem quando você manda o WhatsApp, fica azul, o cara não responde, sabe? Você fala, pô, não, que eu legal. mandei, mas ele nunca teve uma relação. Eu mandei o WhatsApp. É uma briga de Ele leu, cagou pra ele. Mas, você sabe que não tem nem embaixador aqui no americano. Aqui, não tem. Não tem. O Trump não tá muito... Não tá muito com o Brasil, tá muito né? Ninguém quer ver. Não tá, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá nas redes sociais, está todo mundo falando, querem saber qual vai ser o próximo capítulo. É como uma novela. Sim. Pode ser que aconteça alguma coisa, como pode ser também que não aconteça nada. Sim. Não é, professor? A gente não tem a menor ideia. É um problema diplomático. Diplomático que a gente não tem. Que a gente não conhece isso. do... Nada. Eu, nada. O Maurão fala que essa lei aí que você citou, a Magnistic. Magnistic ou Magnistic? É Magnistic. Só vale para os Estados Unidos, na opinião dele, que no território brasileiro não. Ele falou o seguinte. Não, mas aí que ele exato. Ele diz. Não, essa lei é uma lei americana. Sim. Só que essa lei é quem prejudica os Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Exato. Não interessa se o cara tá aqui. Exato. Aí o que acontece? Você não pode ter conta em banco que tenha negócio americano. Perfeito. Qualquer empresa que tenha negócio americano, você não pode ter acesso. Não, porque se fosse nos Estados Unidos, o cara tava preso lá. É isso ele aí. sofre o processo lá. É isso aí. Ele quis dar uma amenizada, mas o que a gente tá falando é que o negócio, o bicho é bem maior, né? Sim. É porque a pessoa pode estar aqui no Brasil e não conseguir fazer nenhuma transação. O que acontece é que os caras daqui do Brasil não acreditavam que Donald Trump iria ser o presidente atual. E muito menos se preocupar com o Brasil. Isso. Então essa é que é a... Então ninguém sabe direito. Vamos esperar. Vamos aguardar. A gente vai dar quando sair a notícia. É isso aí. Mas certo? É a notícia do momento. Aliás, vocês falaram do Ilan Mushin. O Ilan Mushin agora, ele, se me dando, pai, se despediu, né, do governo. Bye. Agradeceu. Estados Unidos. Tchau, pessoal. Ficou lá 130 dias, postou na rede social, né? E fim de um ciclo. O fim de um ciclo, mas ele sai com um pouco de atrito no finalzinho, né? Não estava muito feliz com as políticas do Donald Trump, me parece, principalmente pelas taxas, que você sabe muito bem. Ao protecionismo. Ele não era o apreço do Ilan Mushin. Foi tipo careca, decepcionou com a máquina. Agora, que ele fez coisas interessantes lá da DOGE, que é o Departamento de Eficiência, que a gente trouxe aqui, né? O beta das ONGs, para aquele dinheiro lá bilionário, que ele falava que tinha verbes nessa situação. Teve uma... É um cara, assim, que não tem como não enaltecer o trabalho de empreendedor, que é o Elon Musk. Sim. Pô, e as empresas que o cara tem... Melhor que o pai do Neymar, o Elon Musk. Ele tá no mesmo nível que o pai do Neymar, né, Sami? Opa, gênio. Ele também, falastrão que eu acho que ele deu uma recuada na política, porque, como você trouxe aqui, as empresas, né, principalmente a Tesla, pelas falas e pelo lado político, perderam um pouco dos valores, as ações caíram e ele teve que dar uma retomada. Mas o Ilan Mushin é um cara sempre que traz a informação. Eu gosto das empresas que ele tem, a SpaceX, né? Que desbancou a NASA, se você for pensar. Não, eles têm uma parceria. A Starlink, que inclusive aqui no Brasil deu acesso para algumas áreas celular. Mas a Tesla teve muito problema com vendas lá que os europeus estavam boicotando por conta aí de restrições dele como pessoa e não como empresário ou como produto. Como arroz, ele é horrível. Não era como... Não é porque o carro era ruim que o cara não comprava, é porque não gostava do dono. Gostava do Trump. Isso tinha os adesivos lá, eu usava, comprei antes. Mas você sabe que esse cara, ele trabalha muito com o exército americano. Sim. O negócio dele é coisa pesada. Que tem muito dinheiro. Mas você vê que todas as guerras, algum pitaco ele deu. Na Ucrânia, ele ajudou, né? Enfim. Que mais? Bitcoin. Que mais? Isso aí. Bom, isso é uma novela, me parece interminável. Mas segundo a Reuters, que é uma agência de notícia aqui... Reuters? Reuters. Você acredita na Reuters, não é possível, Reuters? Eu acredito na rapaziada. Tá falando das condições do presidente Vladimir Putin pro fim dessa guerra que me parece que é interminável. Sim. A guerra na Ucrânia, com a Rússia, que o Samidana conhece tão bem. Então ele quer que os líderes ocidentais, basicamente, né, interrompam a expansão da OTAN
para o leste. Isso é a primeira coisa que o Putin falou no começo da guerra. Era isso, não assine com a OTAN, não entre na OTAN, a gente já sabe muito bem. Eu acho que não tem fim. Não vai ter cessar-fogo nenhum, porque deu uma engrossada com o nosso presidente norte-americano. Você viu que o Donald Trump também falou que o Putin, ele está decepcionado com o Putin, ele achou que era possível negociar. Honestamente, Emílio, você acha que essa guerra ela termina ou é pro resto da vida? É uma guerra eterna para mim. Sim. Não tem interesse, não tem... A Europa achou que ia acabar com o Putin. Mas lá sempre teve aquela guerra da Chechênia também, que durou muitos anos. Então, é que os russos têm uma tradição com sangue. As guerras na África duram... A própria guerra do Oriente Médio. É porque sempre levanta uma possibilidade de um cessar-fogo, vai acabar com a guerra. Algum líder, né, político quer roubar essa pauta, obviamente, que é importantíssimo. Imagina, você traz a paz para o momento. Tentamos aqui, o Lula com uma cervejinha, não conseguimos também. Poxa. Né? Não somos benquistos pela Ucrânia nesse momento. Sim. Então, amigão, pode deixar que isso aí vai durar bastante, não a Reuters que vai o trazer. Trump falou que vai meter mais umas sanções lá. Vamos ver se ele vai... As sanções não deram certo, o Samidana, que nosso economista já falou. Foi com a China, foi com a Índia, negociou. Não, mas prejudica um pouco. Mas o gás europeu, enche o saco. no final, o inverno europeu... vai enche o saco. É assim, nada é bom. Bloqueia a grana. E agora é o Trump. Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho pra galera resolver. Mas lembre-se que a guerra é cara e ninguém quer ficar financiando a Ucrânia o tempo inteiro, porque também tem que ficar mandando armas e a conta tá chegando também pro nosso... Zelensky. Zelensky já não é o queridão da galera. Não. Lembra o Zelensky que recebeu o troféu do Oscar dos atores americanos? Sim, lembra os faz 3 anos já. A galera cansou, Sami. Já era, meu amigo. Só tem conta pra pagar também. Lógico. Agora, coitado do povo. O povo que sempre se ferra. Porque os líderes políticos estão tomando um belo de uma vodka beluga, que acho que é a mais cara que tem lá na Rússia. Que beluga? É a beluga. Não é caviar? Não, chama beluga, pode anotar. Essa vodka é maravilhosa. Maravilhosa, em Moscou já estive. Vamos falar sobre... Tem na Guga. Posso falar sobre... E a Russinha? A Russinha, o quarto filho. A Russinha, você não quer falar, né? Não, a Russinha ela chama Valéria. Eu acho que eu quero falar, mas o que acontece é o seguinte: quando você tem um relacionamento mais estável, você não pode manter a amizade. Acabou de ter filho, vamos acabei de ter filho. Na Rússia? Mas eu cortei relações com a russa. Porque já era no antigo. Tem as fotos da Russinha? Pelo amor de Deus. Vou mostrar as fotos. A mulher tá grávida, ela tá com hormônios. Já nasceu. Mas é desrespeitar. Já nasceu. Não vou desrespeitar nada. Vamos respeitar. Mas é história. Respeitar ele, não tem problema. Mas a gente... Eu mandei as fotos da minha filha pra Rússia e falei, a Rússia, ó. Deixa eu te falar. Se parece. É um homem que tem história. É um homem que tem história. Sim. E um homem que tem uma história linda, como diz Daniel Zuckerman, não pode ser esquecido. Não pode ser apagado. Fazia um lindo trabalho lá na Rússia. Me dá imagens. Fez um lindo trabalho. Alô, galera. O que vocês acharam? Arquivo confidencial, Daniel Zuckerman. Não, foram momentos da o depoimento da Claro. A Rússia do OnlyFans. Ele se afastou tanto da Russinha que ele vem vestido de Zelensky quase todo dia. O que mais? Não, é isso aí. Acabou. Você deixou ele triste agora. Não, eu só lembrei que eu... Tá com saudade? Tô. Não tá. Saudades da Não, tá louco. Imagina. Não tá com saudades da Rússia. Mas já comprou passagem. Saudades da filha minha mulher que nasceu é fantástica. agora. Eu não vou fazer homenagem pra mulher, que eu aprendi com 2 pessoas desse programa. Carioca. O Marvio Lúcio, sem dúvida. Marvio Lúcio Carioca. Que é um poeta. É a mulher. E o próprio Thiago Leifert falou isso. Falou assim. O que ele falou? O Thiago Leifert falou um negócio que faz sentido. O quê? Quanto mais homenagem você faz pra sua namorada no relacionamento na rede social, pior tá o seu relacionamento. Quanto mais você precisa se autoafirmar que tá tudo lindo, não legal está. Trate mal. Não. Tem que tratar mal, é isso? Não, estamos de volta aí na programação. Tava morrendo de saudade de vocês, dessa Tava morrendo de Eu e o Emilhão aqui, parceirão de longa data. Olha lá. Ó, o papaizão tá aí. Papaizão da Panflix. Deixa eu falar sobre humildade. Você deixa eu falar sobre o tema humildade? Humildade, você vai puxar um tema agora, o que é? Tipo um coaching? Tipo uma reflexão. Então vamos lá, reflexão. Humildade. Você viu quem tá fazendo coaching? É o nosso querido Calcinha. Importante. Eu vou trazer aqui os pensamentos. Ó, Russinha. Ó, isso aqui é... Você tá maluco. Vamos aplaudir. Coisa errada.
Já estivemos em Delari é Moscou. ligeiro. Delari segue. Não, Delari é amigo, pô. Delari é malandro. Delari segue. Aí, ó. Porra, O Delari tem um Aí, OnlyFans. Sami, o que você acha, Sami? Que você achou, Sami? Você que é frouxo. Eu tava te defendendo, mas depois você pôs essa foto em São Bento do Sapucaí. Você gostou? Eu achei. Sami não pode elogiar porque a mulher não deixa. Deixa lá, o pessoal tá em guerra. Vamos respeitar. Isso, vamos respeitar. Sim, e ela até pediu ajuda. Pediu? Mentira. Pediu Sério? dinheiro. Pediu o Pix. Pediu pra pagar umas Pode- prestações de uma moto. Das casas prestadas. Vai. O que você vai É o falar de seguinte, humildade? O presidente Lula, falando em humildade, Ah, sim. esteve, né, nessa quarta-feira. Toda quarta-feira. Sempre muita tem. quarta-feira. Muita coisa. Foi a transposição do Rio São Francisco. E eu gostaria que ele mesmo falasse para você ver a humildade do presidente. Por favor. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para A humildade. Impressionante. Quer ver? Deus, Eu não vi. Impressionante. Eu não vi Deus esse vídeo. deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria presidente. Eu não gostei da risadinha de vocês. Eu tenho que concordar com o presidente. Eu só faria uma mudancinha nessa frase. Se você tirar a palavra Deus e colocar a palavra Lula, ela faz mais sentido. Mas é só isso. Humildade, né? Mas é Muito, isso aí. muito. Bom. Gostei E aí? do Panamá dele de 30 mil reais também. Ai, cara. Belo chapéu. Chapéu é Parecendo o maravilhoso. Zé Pilintra, velho. E o Bolsonaro, hein? O que tem o Bolsonaro? Ele ajudou na Não. transição do São Francisco. Ajudou nada. Oh, não foi? Ajudou não, praticamente Fez, pô, finalizou. mas o outro, E não teve uma ajuda É, do o bife a governo cavalo. Bolsonaro nesse momento? Não, mas Deus da- mandou a seca pro É lógico. Nordeste. Ele fez pro questão de Lula. prejudicar É, claro. o Nordeste por 100 anos, Deus esperando o Lula. Deus castigou. Deus, castigou. cara. Isso. Castigou o nordestino Pra valorizar. há 200 anos. Exato. O Lula levar água lá A agora. frase a clássica E do vocês Antônio rezam pra Conselheiro. Deus. Vocês rezam pra Você Deus agradece a Deus. quando a situação tá ruim. Tá vendo? Deus sabe das coisas. claro. A frase clássica é do Antônio Conselheiro, que o mar ia virar coisa, hein? sertão, a coisa toda tá aí, ó. É, meus amigos. E É, aí? amigo. A gente é obrigado a ouvir cada coisa. Melhor barbaridade, ouvir que você né? sabe. Olha, Não é? ainda bem que a gente não bebe. Terrível. O que mais? E o Bolsonaro? Eu falei o Bolsonaro, Tem o que eu sempre que eu Bolsonaro. pego Assumido, né, o Bolsonaro? o Bolsonaro. Sempre Tá. que eu tô no táxi, cara, falei o Bolsonaro, hein? Isso. Tô aqui, Fala porra. assim, É, parece Qualquer que ele liga pra churrasco. nós. E o Bolsonaro? pô. Parece que todo dia ele telefona pra gente. Tô aqui na audiência, pô. Comeu o colete de moço aí, pô? É. Bolsonaro tá em Fortaleza, né? Esta novela do Bolsonaro, a PF quer ouvir o Bolsonaro sobre a ligação a Mourão antes do depoimento. Bom dia. Polícia Federal pretende chamar o Jair Bolsonaro para prestar explicações sobre o telefonema feito do ex-presidente ao senador, o Hamilton Mourão, na véspera do... Bom dia! Bom dia! O bom dia... O Mourão também tá sumindo, né? O Mourão também tá sumido, né? Tá Naquele... quietinho, na miúda. Sempre foi. É. Mas a pergunta é, o Bolsonaro, eu vi nos últimos depoimentos, ele deu uma entrevista para o UOL. Estavam Faz tempo, simpáticos. né? Sim, não, mas a última entrevista tempo, relevante... faz tempo. Foi semana passada. É. Então, mas a última entrevista relevante do Bolsonaro foi no UOL, não foi? Sim, Estavam simpáticos com ele. estavam. E o que eu senti... Gentis. Gente, o Bolsonaro tem um plano. Segue o plano dele, na cabeça dele, é o seguinte, ele, presidente, Tarcisão, vai lá... Ele faz a chapa. Eu estou fazendo É a você, chapa. ele é- Mas é verdade. Não, a cabeça dele é essa. Agora, o que estão falando que a movimentação, em algum momento, se isso não acontecer, vem Tarcísio, depois você Vem, anota, cara. É o Zé Mas é Chapa. verdade. Pô, meu, eu tô falando pra você, Não. Tarcísio, e vou te falar O mais, Zuzu tem e Michele razão. Bolsonaro de Eu sei. vice-que-vanga. Não, tão falando. É difícil. É difícil? Difícil. Mas o Zuzu, ele tem razão que o que nas redes sociais ali, os comentaristas políticos, eles estão falando que o Tarcísio seria o nome mais fácil de ganhar. Porque ele não é o cara que entra na parte Chamam que ele é ideológica, do é o cara mais sistema. Ele tem técnico, menos é o cara rejeição. mais técnico que já fez as coisas ali na infraestrutura e ele seria o cara
que venceria facilmente essa eleição. Por conta disso. Mas e o Lula? E o Lula precisa ganhar do Lula. E o Dirceu que é o... Que o Lula levou água agora, lá que Deus deu. Exato. Quando você é mandado é por É o cabo eleitoral do cara. Você ganhar do cara mandado por Deus. Olha o cabo eleitoral do cara. Pô. E tem um tabuleiro político da Baiana. do próprio nosso Geraldão. Pode ser que ele também venha para a política, para o governo, né? E vai disputar, e não sei com quem, com o Tarcísio. Mas que o PT está se movimentando e sabe dessa força política do Tarcísio, eu vi vários depoimentos, né, da esquerda, inclusive do José Dirceu, que chamam que é o cabeça, não é? Do pensamento da a mente esquerda. pensante. Ele fala muito no Tarcísio. Agora, se o Tarcísio incomoda, significa que alguma coisa tem, ou não. Abra os olhos. Abre o olho. Repare bem. Cirão que tá sumidão aí. Cirão da massa. Tá surfando. Bom, dito isso, eu agradeço a participação incrível. Você fez a chapa. Fiz a chapa, não. Eu tô trazendo. Não, fala de eleição. Você não tava falando de eleição? Finaliza aí. Mas eu acho que eu aprendi com o Samidana de sair no auge da resenha. Sério? Em algum momento que eu tenho que passar a bola pra ele. Deu show, animado. Cansei. Mas ele falou que não faz mais também. O Sammy pulou aqui com o animal. Deu cambalhota. Dançou, brincou de completa a frase. fez o entretenimento. Não quer passar a A bola roupa do animal. Faz o mais uma aí, vai então. Mais uma! Vamos nessa. nessa.